Boa tarde, pessoas. Boa tarde, queridos e queridas do nono ano, da turma de nono ano da Escola João Paulo II. Vamos agora começar a nossa revisão do primeiro bimestre. E aí nós vamos iniciar aqui com a proclamação da República Brasileira, com a República da Espada. Peço que vocês fiquem próximo, né, dos vossos livros, tanto ele o didático quanto o livro branco, que é o livro de apoio, porque lá também tem aquele resuminho bacaninha para vocês acompanharem, tá bom? Então vamos lá, o tempo não espera, nós temos aqui a República da Espada, foi um golpe militar dado por Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto contra o governo autoritário de Dom Pedro II, tendo como sua característica também foi algo de caráter autoritário e de predomínio totalmente militar. Por isso que República das Espadas, pelo porte das mesmas, pelos os militares, né? Não é à toa que Dom Pedro II ele só vem tomar conhecimento do fato aproximadamente de 2 a 3 dias depois do que tinha acontecido. E esse golpe foi dado por uma questão de descontentamento da população e das camadas, né, que se sentiam prejudicadas pelos grupos conservadores que apoiavam Dom Pedro II. Os ditos liberais, eles queriam ter maior predomínio, ter uma liberdade maior de comércio, uma liberdade maior até mesmo nas questões econômicas também. E aí foi proclamado assim a República Brasileira e foi estipulada a primeira Constituição da República Brasileira. Isso em 1891 a 1892, exatamente 1991, e aí estipula-se já a sua efetividade em 1892, perdão. Estou acompanhando aqui o livro para uma fácil compreensão. Nós já temos alguns exercícios que foram feitos em sala de aula, mas eu sempre recomendo que é sempre bom você ter uma dúvida, às vezes uma questão do exercício ele já ajuda nessa compreensão. Tá? E aí, nesse mesmo processo, né, caminhando ali, nós vamos ter a República do Café com Leite, e aí leva esse nome, por quê? República porque quando foi mudada, de acordo com essa nova Constituição, o voto agora poderia ser um voto direto à população, parte da população tinha acesso ao voto, né, aos que sabiam ler, os maiores de idade, mulheres não podiam, nem negros, nem índios. E o governo sempre ficava a cargo, o executivo sempre ficava a cargo ou de um representante de São Paulo ou de um representante de Minas Gerais. Uma coisa que vale salientar aqui, que com base nessa distribuição de poder a cada, a cada nova eleição, beneficiando sempre o Sul e o Sudeste, a região Norte, principalmente a região Nordeste, foram regiões que ficaram esquecidas, né? Por isso que são regiões consideradas, foram regiões consideradas atrasadas, pelo próprio descaso dos governantes, aonde se fortaleceu ali o eixo Minas-São Paulo e a questão econômica, poderio político, tecnológico ficava sempre em Minas e São Paulo sempre um passo à frente. E aí vem à tona a República dos Governadores, onde os governadores desses estados que coordenavam o país, os governadores do Brasil como um todo, mas principalmente dessas oligarquias, né, do café com leite. Antes mesmo de passarmos para o outro assunto, uma coisa que é interessante nós pontuarmos aqui, que está na página 9, é a questão do voto do cabresto. Os grandes cafeicultores, os grandes latifundiários, eles tinham uma influência muito grande na população, principalmente nas regiões mais abastadas. Isso acontece, na verdade, até os dias de hoje. Aquele com maior poder aquisitivo, os fazendeiros, os grandes latifundiários, eles meio que influenciam, para não dizer impõem a sua vontade e indicam os seus candidatos
a quais o povo tende a votar. Então, ficou conhecido esse movimento como voto de cabresto. Você vai votar em quem eu indicar. E aí tem uma imagem muito conhecida, inclusive ela está até aqui no livro de vocês, esta daqui, onde o povo é representado por uma mula ou um burro, como vocês melhor quiserem, porque ele usa, né, no seu cabresto ali, aquela viseira, onde ele não permite ver outra situação a não ser aquela. E aí a justiça se faz de tola, se faz de cega, porque podemos dizer que naquele período a justiça também estava a cargo dos grandes latifundiários, né? Ela não largava o osso. E aí nós tivemos descontente com toda essa situação dessa República do Café com Leite, as regiões mais ao norte, nordeste, a região, perdão, do norte e do nordeste descontente com esse descaso, surgiram aí os movimentos sociais na República Oligárquica. Movimentos esses de cunho urbano e também na região urbana e na região rural, e de cunho messiânico, né? Isso principalmente voltado para os movimentos sociais do campo. Vamos explicar eles aqui, vamos relembrar. Nos movimentos sociais urbanos, nós temos aqui 3 movimentos: a greve geral, a revolta da chibata e a revolta da vacina. A revolta da vacina, em meados de 1904, contra a vacinação obrigatória de combate à varíola, a população enfrentou a polícia nas ruas. E aí alguém pode se perguntar assim: então o povo estava contrário a se beneficiar com a vacina? A questão não é essa. A questão é que a população pobre, por falta de ajuda do Estado, muitos deles se viam nos seus espaços, os cortiços, que eram casas abandonadas, que a grande parte da população, famílias, ocupavam e viviam sem nenhum tipo de saneamento básico, sem nenhuma estrutura, as comunidades, favelas, os barracos também sem saneamento básico. Como a vacina era obrigatória, se tornou também uma desculpa para justificar a desapropriação desses cortiços, a desapropriação desses lugares. Isso a pedido da burguesia da época, dos aristocratas, porque era uma espécie de higienização. Tira esse povo pobre daqui, porque está sujando a imagem para os negócios. Então, por isso que ficou conhecido como revolta da vacina. Eu vou passar aqui um pouquinho para frente, depois eu volto. Nós temos aqui algumas características que eu acho fundamental, né, que é a urbanização e a segmentação social. No final do século XIX e início do século XX, a modernização das cidades brasileiras e tendo Paris, né, como modelo de urbanização. Criação de avenidas, novos bairros, expansão de serviços de esgoto, água encanada e transporte para a população aristocrata. Não para o pobre. O pobre não tinha vez. Sempre gosto de fazer um paralelo. Lembro-me que da Copa, a última Copa que teve aqui no Brasil, vários tapumes foram colocados em avenidas. Falo porque eu vi isso, não posso afirmar que aqui em São Paulo, mas no Nordeste assim foi feito. Como na cidade de Fortaleza, tapumes foram colocados para esconder várias casas consideradas feias aos olhos dos gringos, dos estrangeiros. Então a mesma coisa foi feita aqui. A população ela foi expulsa das suas casas para melhorar a situação. Podemos também referenciar um outro acontecimento histórico, o massacre da Candelária também, que houve para tirar as crianças em situação de rua, os jovens, a pedidos também, né, dos comerciantes ali. Claro que existem outros fatores por trás disso, não vamos nos aprofundar, não é o mérito da questão. Mas são paralelos possíveis de se fazer, de serem feitos aqui. O centro do Rio de Janeiro, demolição de imóveis, desalojamento, deslocamento de várias famílias pobres para abrigos improvisados, sem uma estrutura também, né, adequada para eles. E aí o fenômeno chamado de favelização. Sem contar que o Brasil já vinha ali, já com o início dessa favelização, com o, entre aspas,
né, o fim da escravatura no Brasil, entre aspas. O pobre negro não tinha para onde ir, o negro, né, pobre, não tinha para onde ir, foi ocupar os morros, as matas, e aí foram construindo casas sem nenhum recurso, fazendo uso da matéria-prima que é a própria natureza, enfim, e aí foi dando início a todo esse processo. Novos padrões de higiene e beleza adotados pelas elites, como nós já vimos, de cunho europeu, né? O eurocentrismo invadindo o Brasil mais uma vez, as mulheres querendo se vestir como a elite europeia, principalmente com base na França, os homens com suas bengalas, porque era um charme, cartola, fraque, etc. E o pobre esquecido atrás dos tapumes. Voltando aqui, nós tivemos também a Revolta da Chibata, um movimento feito por marinheiros, em sua maioria negros, mestiços, que revoltaram-se contra os castigos, excessos de castigo corporais na marinha e exigiam melhores condições de trabalho. Vale salientar que quase que 100% dos negros me faltou a palavra agora, mas foram castigados, foram presos, a maioria, uma boa parte também, mortos, foram retalhados, tiveram essa ação como forma de retaliação ao governo estadual do Rio de Janeiro, e o executivo do país ele fez com que eles sofressem retaliações. A greve geral em São Paulo em 1917 bebeu da fonte também do movimento russo, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mobilização operária por melhores condições de trabalho, aumento salarial e direitos trabalhistas com jornadas de até 8 horas de trabalho, greve sindical e direito de greve e organização sindical. Movimentos do campo, aproximadamente 70% da população brasileira vivia no campo. No período da Primeira República, os latifúndios e a concentração de renda foram mantidos no país. Então era uma sociedade estamental, quem está embaixo não sobe, quem está em cima não desce. Características também, a miséria, a luta pelo fim da miséria, característico messiânico religioso, sempre tinha um líder religioso ali, né, no início, com exceção do cangaço, porque Lampião não foi visto como um líder religioso, mas ele era devoto de Padre Cícero, né? E nós temos a Guerra de Canudos, uma série de combates entre o governo federal e a comunidade de Belo Monte, na Bahia, comunidade autossustentável. Isso também não agradou a República, porque se isso vira moda, vai quebrar as pernas dos latifundiários. E liderado pelo Beato Antônio Conselheiro. Incontestado, combates entre soldados do exército e as milícias armadas lideradas pelo monge José Maria, na região de Contestado, entre Paraná e Santa Catarina. O José Maria também era visto como um líder messiânico, um representante de Deus na terra. E o cangaço era uma espécie de banditismo, né, armados no sertão nordestino, passava por Pernambuco, Sergipe, Bahia, Ceará, atacavam fazendas e estabelecimentos comerciais, e o líder era Virgulino Ferreira, o Lampião, anjo ou demônio. E aqui nós temos uma imagem, né, da guerrilha de Contestado. Morreram muitas e muitas e muitas pessoas, tanto aqui quanto também em Canudos, por não dizer também pelas mãos dos cangaceiros, pela mão dos macacos, que como eram chamadas polícia naquela época, né? E entramos na Primeira Guerra Mundial, que foi uma luta entre vários países, né? Muitos livros não trazem como Primeira Guerra Mundial, mas sim como a Primeira Grande Guerra, a Grande Guerra, entre meados de 1914 e 1918, onde envolveu países da Europa, com exceção, podemos dizer assim, dos Estados Unidos, e é uma guerra que se inicia por disputa de terra, de liberdade, porque o imperialismo rondava toda aquela região ali da Europa, da Ásia e da África. Os países estavam lutando entre si por questões de terra, porque os países europeus, muitos países europeus dominavam regiões na Ásia e na África.
e alguns países queriam ter esse domínio para si, como foi o caso da Alemanha. A Alemanha ela vai liderar a Tríplice Aliança contra a Entente. São dois grupos que vão se formar. Aqui nós estamos na página 20. Né? A Alemanha e o Império Austro-Húngaro e a Itália também de bobeira por ali, querendo botar o bedelho sem ter a menor condição. Né? Então começa essa guerra e do outro lado nós temos a Tríplice Entente ali com França, Inglaterra e outros países. Os Estados Unidos até então ele está se beneficiando com tal situação porque está só no fornecimento de armas. E aí, mas em 1917 ele entra em efetivo na guerra e aí vai ser um fator primordial para o ganho da guerra. As fases da guerra, fase de movimento aqui, né, com tanques, metralhadoras, e a fase de trincheira que já caminhando do meio para o final ali, onde armas químicas e poemas se misturavam, né? A Revolução Russa. E aqui termina com a Alemanha perdendo esta guerra, pagando altas indenizações, a Europa devastada, a Alemanha tendo que pagar inúmeras indenizações, perdendo território, tendo que desfazer o seu exército, e tudo isso diante do Tratado de Versalhes. A Revolução Russa ela é uma revolução que ela vai se dar inicialmente contra o governo do czar, né, porque é uma sociedade que se encontra comparada a outras sociedades europeias atrasadas, ela tem características medievais na época, procurando sempre recursos para se manter com a ajuda de estrangeiros, como a Inglaterra, a França, mas sem conseguir sair do canto. Então a população se revolta contra Nicolau II, onde acontece o Domingo Sangrento, que ele manda matar a sangue frio várias pessoas. Ele entra na guerra contra o Japão em busca de terras, perde. O bestão continua também querendo entrar na guerra, entra na guerra na Primeira Guerra Mundial, se dá mal, perde também. E aí surgem nesse meio caminho dois grupos ali, que são os bolcheviques e os mencheviques, que vão inicialmente lutar para depor aí o Nicolau, que é deposto, ele vem a ser morto. E aí começou uma briga interna entre os bolcheviques e os mencheviques, perdão, pelo poderio da Rússia, né? E aí essa briga entre eles vai deixar inúmeros mortos, e os bolcheviques vão começar a liderar a Rússia, né, sobre o domínio ali de Stalin, de Lenin, cada um num tempo, e aí se impõe-se o socialismo na Rússia. E ali surge posteriormente, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E esse período entre guerras, onde a Europa tenta se reerguer, nós temos os Estados Unidos como financiador de vários países da Europa, ao mesmo tempo onde ele vai dar um boom na sua economia. Nós vamos ter aí a crise de 1929, porque o que vai acontecer? Os Estados Unidos, ele se deu muito bem na guerra porque ele serviu como financiador. Contudo, ele expande tanto os seus negócios, os bancos fazem inúmeros empréstimos, ele produz tanto, a economia norte-americana vai produzir tanto, que ela não vai ter mais para onde vender, porque ela já vendeu tanto no seu mercado interno que não vai ter para quem vender no exterior, tendo em vista que a Europa está tentando se recuperar do período de guerra. Então, não tem capital que gire. E aí os bancos vão entrar numa crise, muitos bancos vão falir, e aí a quebra da Bolsa de Valores em 1929, um prejuízo enorme para a economia norte-americana.
e aí vem o período de Grande Depressão. Contudo, nós temos também boas notícias, novos ares, com o New Deal. Nós já estamos ali na página 54, que vai acontecer uma eleição presidencial. O presidente, eu esqueço sempre o primeiro nome dele, perdão, Delano Roosevelt, Delano Roosevelt, ele vai ser eleito e com novas medidas, entre elas, que é o New Deal, ele dá um boom na economia, tirando os Estados Unidos desse perrengue. Eu peço a vocês que vocês estudem muito pelos resumos do livro branco, pelos exercícios, e no próximo vídeo nós vamos corrigir em média de 2 a 3 questões por cada capítulo, tá bom? E dúvidas vocês deixem aí após o vídeo nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.